Aleluia, santo é o nome do Senhor, santo é o teu nome, Senhor Jesus, santo é o teu nome, Senhor, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Nos inclinamos diante da tua presença, nos inclinamos diante da tua face, ó Deus, com todos os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos defeitos, Senhor, porque sabemos que é do Senhor que vem toda a graça. Todo favor vem das tuas mãos, Senhor. Gênesis 4, 26. Quando Sete chegou à idade adulta, teve um filho e o chamou de Enos. Nessa época, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Aleluias! Segunda Crônica 7, do 12 ao 15. Então, certa noite, o Senhor lhe apareceu e disse a Salomão: ouvi sua oração e escolhi este templo como lugar para se fazer sacrifícios. Aleluia! Se por vezes eu fechar o céu para que não chova, ou ordenar que gafanhotos devorem suas colheitas, tudo aquilo que eu fiz como sinal sobre o Egito, quem que fez? A natureza? Um fenômeno meteorológico? Uma casualidade da natureza? Não. O Senhor fizer o céu parar de chover, o Senhor ordenar que bichos machuquem a vossa terra, firam as vossas colheitas, os vossos grãos, ou enviar pragas, calamidades, doenças, como foi o caso dessa Covid que varreu toda a face do planeta, muito mais do que um problema geográfico meramente brasileiro, a gente sabe, foi todo o planeta varrido e, adivinha só, o principal alvo dessa pandemia foram os idosos. Aqueles que deveriam ser luzeiro para os mais jovens. Aqueles que deveriam ser luzeiro para os mais jovens. Interessante que a gente vê o mesmo acontecendo com o povo de Israel, onde os mais velhos deveriam orientar os mais novos, e acontece que por desobediência os mais velhos foram ceifados pelo Senhor, recolhidos pelo Senhor, e o Senhor trabalhou com a juventude, de tal forma que os mais velhos morreram no deserto, e veja que é povo do Senhor, escolhido por Deus, guiado por Moisés, mas aí você percebe idolatria aqui, rebeldia acolá, feitiçaria, prostituição, avareza, blasfêmia e murmuração. Então Deus remove essa geração mais velha, recolhe esse punhado de pó, porque no final das contas é o que nós somos, para além de toda a riqueza e dessas coisas que a gente gosta de se gabar, títulos, poderes, nós somos meramente pó. Viemos do pó e voltamos para o pó. Essa que é a verdade a nosso respeito. Tudo além disso é vaidade. Ou você tem uma identidade em Deus, ou você está soprando vento e sendo soprado pelo vento. É uma folha seca, como diz a palavra do Senhor. Então veio a pandemia, arrastou os mais velhos. Ficou um aviso para todos nós. Eu, Senhor, se por vezes eu fechar o céu para que não chova, ou eu ordenar que gafanhotos ou qualquer bicho, como Moisés tinha serpente e tinha escorpião, se eu fizer inundações por toda a terra, se eu sacudir o mundo, olha a quantidade de terremotos. Na Venezuela, estava vendo um outro esses dias, na Colômbia, eu não lembro agora exatamente o lugar. Que devastidão, que devastidão. Se eu produzir calamidades entre o povo, vocês não tentem explicar isso por meio da ciência. Não vem falar que é ciência, não vem explicar porque o ser humano sabe que tem que ouvir a palavra de Deus e crer na palavra de Deus, e ela nos diz: eu firo a terra, eu, o Senhor, sou juiz de toda a terra. E se alguém disser: não, mas isso aí é Moisés, está lá atrás, meu irmão, Jesus falou assim: olha, o reino é chegar até vocês.
E vocês estão tomando o reino por força. Mas se vocês acham que eu vim cancelar a lei, vocês estão enganados. Eu não vim cancelar a lei, eu vim cumprir. E agora, pelo Espírito Santo, nós somos empoderados pelo poder de Deus para poder viver a lei. Só que agora de forma pura, de forma agraciada pelos céus, gloriosa, energizada pela presença do nome de Jesus. Agora, essa palavra, ela deixa de ser mero livro. Eu não olho para ela como um alvo que eu nunca alcanço. Pelo contrário, ela jorra de dentro de mim. Certamente continuaremos a errar, só que agora os erros vão ficando cada vez mais espaçados e acidentais. E a gente sabe, quanto mais estiver errando, quer uma dica para parar de errar? Para escapar de qualquer pecado que exista na face do planeta, qualquer pecado que a alma humana possa pecar, você quer uma dica? Se ajoelhe, coloque a face tua no pó, e agora um ser humano que foi feito à imagem e semelhança do Criador não vai arrotar vaidade, nem soberba, nem prepotência, nem presunção. Você vai colocar a carinha no pó e ali você vai clamar o nome do Senhor e Ele vai te ouvir. Escuta essa palavra. A nossa geração é muito presunçosa, confiante em sua própria capacidade e esquece que um vírus microscópico pode acabar com todos nós. Então, se meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar a minha presença, que é o que nós estamos fazendo aqui nesse vídeo, e afastar-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, restaurarei sua terra, olharei e ouvirei atentamente cada oração feita neste lugar. É isso que nós queremos, Senhor. É isso que nós precisamos, ó Deus, diante de todos os nossos erros e defeitos e desqualificações, porque o nosso currículo é contrário à nossa sorte. Mas nós cremos na Tua graça, que todo homem, toda mulher está em pé na Tua presença por causa da Tua graça. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Atos 6, versículo 2 até o 4, nós devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e à oração, e não à distribuição de alimento. É importante distribuir alimento, é importante fazer caridade, mas nós nos dedicamos a um ministério celestial, a um ministério dado por Jesus. E ele consiste no ensino da palavra e na oração, e isso é importantíssimo, porque essas são as armas da nossa milícia. Essas são as nossas armas de batalha. A oração e a palavra. Nunca esqueça, meu irmão. A nossa força não é o nosso braço. Não é uma arma de fogo, nem uma arma branca. A nossa força não são os políticos, nem os policiais. A nossa força é uma vida de oração e crente na palavra. Pode aparecer Golias com uma pedrinha, ele cai. Aleluia! Não precisa ficar preocupado, não. Cercar tua casa com arame farpado, energizado, preocupado com o que vai acontecer, não fica preocupado, não. Antes se preocupe se Deus é na sua vida. Porque se for, Golias vai cair. Agora, se você se achar muito soldado, muito combatente, como foi o caso dos israelitas, Golias afrontou o ego daqueles homens. Aí você passa a compreender. Então foi por isso que Deus levantou um Davi incompetente para usar espada, incapaz de usar escudo, não habilidoso com a roupagem de guerra, que é a armadura, e de uma criança. Deus não só suscita o perfeito louvor, como fez ganhar uma batalha. Não foram dos doutores, nem dos poderosos de guerra que a batalha foi garantida, mas pela mão de uma criança que acreditava no Senhor. Senhor, aumentai-nos a nossa fé. Precisamos de mais fé, Senhor, de mais fé. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito e de sabedoria, e os encarregaremos desse serviço, que é de fazer assistência social, que é secundário. É importante, mas é secundário. O pão terreno é importante. O pão que mata a fome dos necessitados é importante.
Mas nós sabemos que nem só de pão viverá o homem. Existe um pão espiritual, que é a carne de Jesus, que é mais importante do que o pão do estômago. O homem vive sem o pão do estômago por algum tempo. Mas nós não vivemos sem o pão celestial que nos dá a graça, que nos perdoa e que nos põe em pé. Aleluias! Mas quanto a nós, nos dedicaremos à oração e ao ensino das Escrituras. Qual que é o propósito de um apóstolo? É esse. E Paulo vai muito além, né? Paulo chega a dizer que o apóstolo, qualquer apóstolo, foi posto em último lugar. É ele que mais sofre, mais apanha, é o mais empobrecido, é o mais envergonhado, é o mais desprezado na sociedade, vai preso, passa fome e no final ainda foi decapitado. Quer ser apóstolo? Nos moldes do entendimento atual, é para ser poderoso. Mas a gente sabe que eles são apóstolos de Mamon, não são apóstolos de Jesus. Os apóstolos de Jesus nós conhecemos e sabemos como andaram. O testemunho está registrado. Agora, esses apóstolos que correm atrás de proeminência, de títulos, de glórias humanas, sigam a eles quem for tolo, quem for louco do entendimento. Porque se alguém tem temor e discerne as coisas espirituais, jamais fará uma loucura dessa com a sua própria alma. Senhor Jesus, nos colocamos diante da Tua presença, Teu nome é precioso sobre a nossa vida, Teu nome é a nossa salvação, Teu nome é nosso perdão, Teu nome é a garantia de que herdaremos uma casa eterna. O Teu nome é a resposta, Teu nome é uma bênção, Teu nome é a nossa salvação, Teu nome é a graça com a qual nós temos os nossos muitos pecados perdoados pelo Senhor. E dessa maneira podemos, humildemente, com a cara no pó, entrar na Tua presença. Porque sabemos que não se trata de questões de mérito. O homem orgulhoso não tem parte nesse ministério. O homem presunçoso de si mesmo não tem parte nesse ministério. O homem altivo, independente, que não gosta de esperar nem de andar na cabeça dos outros, jamais entenderá a Tua palavra e fará parte desse ministério. Mas os homens humildes, as pessoas simples de coração, que são humildes de coração, encontrarão a Deus, encontrarão a Ti, Senhor. E por meio desse encontro celestial, como disse o Senhor, o reino dos céus não virá invisível aparência. Nem se pode dizer com os olhos vejam, nem se pode dizer com os ouvidos ouçam, nem se pode tatear com as mãos e pegá-lo. Olha, agarrem, porque o reino dos céus se manifesta dentro do nosso coração. Ou ele se estabelece dessa forma, ou não tem ritual social, acadêmico, diplomático, ou de qualquer instância social ou humana que possa nos providenciar o reino. O reino é estabelecido pela palavra e pelo Espírito Santo e tão somente dessa forma sagrada e única deixada pelo Senhor. E sabemos que assim o é porque a Tua palavra o diz. Por isso, ó Deus, esse movimento agora não é apenas de palavras, como se estivéssemos aqui fazendo uma verboterapia, logoterapia, estamos aqui em processo terapêutico com as nossas emoções, meio que produzindo uma catarse nos moldes de Freud. Não, isso é falácia, isso é bobagem, isso é tolice. A psicologia mal pode fazer qualquer coisa pelos psicólogos. A psiquiatria mal pode fazer qualquer coisa pelos psiquiatras. Olha quantos psicólogos e psiquiatras doentes, tomando medicamento para acordar, tomando medicamento para dormir, não tem poder em tudo aquilo que eles dizem saber a respeito da psique humana. Eles não têm, Senhor, o entendimento. O Senhor disse, quando formos até Ti e aprendermos do Senhor, que nos oferece um fardo leve, um jugo que é suave, então nós seremos curados. Quando nos achegarmos ao Senhor, o Senhor nos curará a alma. É isso que nós precisamos, Senhor. A gente é igual Pedro, a gente se acha muito, pensa que é muito espiritual, muito fiel, muito parecido com os grandes homens de Deus, só que a gente nem calcula que esses homens de Deus aprenderam a ser fiéis na dor, no sofrimento, na calamidade, quando tudo estava escasso. Olha que linda, maravilhosa as palavras de Abacuque. Aleluia! Santo é o nome do Senhor. Olha que lindas essas palavras. Aleluia! Santo é o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Cadê
Aleluia, santo é o nome do Senhor. Cadê? É muito linda a palavra de Abacuque. Cadê? Responde a sua lei, Midian. Santo é o nome do Senhor. Aleluias. Até quando o Senhor que me repetindo a coisa? Cadê? Cativo. Aleluias. Aleluias. Leia um livro de Abacuque, é muito lindo. Cadê? Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Aleluia. É pela fé que nós vivemos, é da fé que andamos, é da fé que comemos. Aleluia. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura e ele é como a morte que nunca se farta. Cadê aqui, ó? Viu? Porque derramou a junta, seus planos resultarão. Ai daquele que seu companheiro vinha misturado. Eu tenho a sua fama dos anos, Deus de Temã, diante. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Ó montes, vem, a tua indignação marcha, traz para a sua cabeça. Aqui, ó, finalzinho de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça. Abacuque 3, 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor. Olha a confiança desse coração. Aleluia. Temos gente nessa geração com esse coração de Abacuque? Eu ainda me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ou quem pode falar isso com sinceridade? Com real sinceridade? Alguém está pronto para ser testado dessa forma? Quando eu leio esse irmão, o Abacuque, eu só penso assim, Senhor, aumenta a minha fé, a sinceridade do meu coração, a confiança da minha alma no Senhor, para que eu saiba te adorar com coração reto e sincero, justo na tua presença. E exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Ele encerra o livro falando essas palavras lindas, gloriosas mesmo. Os homens confiam em carros e cavaleiros, em psicólogos e clínicas, em mestres e faculdades, universidades, em doutores e acadêmicos, cientistas. Os homens confiam em dinheiro e empresários nas suas grandes empresas, mas nós confiamos no nome santo do Senhor e sabemos que o nome do Senhor não decepciona aqueles que nele esperam, porque certamente o Senhor proverá o livramento para os nossos pés e fará com que nós vejamos 1000 que caem à nossa esquerda, 10.000 que caem à nossa direita e nós não seremos atingidos. Por quê? Porque fizemos do Senhor a nossa fortaleza. Esse que é o segredo. Deus não faz acepção de pessoas, mas certamente Ele faz acepção de atitude. Tenhamos uma atitude de fé e de confiança no Deus Todo-Poderoso. O Deus da glória, o Deus da honra, o Deus do poder, aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Aquele que criou o mundo com o poder da sua voz. Ele não construiu o mundo. Ele não precisou de um processo evolutivo, ele o fez com o poder da sua voz, como a Bíblia bem o declara, e felizes são aqueles que creem nessa palavra, que já não acham mais que essa palavra é uma palavra louca, mas aceitam com coração humilde, crente, como o coração de uma criança que aceita. Uma criança aceita. Mas vindo do criticismo da maturidade, de uma suposta maturidade que para Deus é orgulho e presunção, apenas isso, a gente descrê das escrituras eternas, mas se tivéssemos coração de criança, nós creríamos. De tal forma que eu tenho dito aos irmãos que é mais fácil o humilde e simples de coração encontrar a verdade e crer na verdade do que o orgulhoso, do que o sabido, conforme os moldes da filosofia moderna.
Esses nunca verão a Deus. Eles andam no labirinto do seu próprio entendimento. Eles estão pobres, cegos e nus nessa condição espiritual. Se tornaram alguma coisa diante dos homens e perderam diante de Deus. Ó Senhor Jesus, nós nos humilhamos aqui. Sabemos que é do teu sangue que vem a graça e a salvação para a nossa alma. Nós não somos nada, Senhor, a não ser um punhado de pó. Precisamos da tua graça e do teu favor e é nisso que confiamos. Cobre-nos com teu favor, estenda o teu Espírito Santo sobre nós. Faça com que torrentes de águas vivas desçam do teu céu e abunde a nossa alma e limpe a nossa alma de todo o pecado, de toda a culpa, para que tenhamos paz em ti. E que só tenhamos paz em ti e não nas pessoas, nem nos cenários que nos circundam, porque sabemos que todas essas coisas são passageiras. É tudo vaidade, é tudo passageiro, mas confiar no Senhor é algo que levamos para além da morte. Quando estivermos no leito de morte, prestes a penetrar com o Espírito, transcender o mundo celestial, lá encontraremos consolo, lá será o Senhor na nossa vida, como o Senhor disse ao bandido na cruz. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia! Santo é o nome do Senhor. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Que coisa gloriosa, que coisa linda, que palavra de consolo. Isso é consolo verdadeiro para aquele que crê. Aumenta a fé dessa geração incrédula. Corrige, contorna, converte o coração dessa geração perversa, teimosa, obstinada no pecado e leva-nos para crermos no Senhor com coração sincero, inteiro e verdadeiro. Para a glória do teu nome, Senhor Jesus, assim oramos no dia de hoje e pedimos a tua graça. Hoje, Senhor Jesus, que é dia 12 de agosto, assim oramos pedindo a tua graça. Abençoa cada um desse meu irmão, dessa minha irmã. Eu não sei se é fome, desemprego, doença, se é um câncer, se é terminal, se é inicial, se é um tratamento. Eu não sei se está na cadeia, no hospital, se está passando por alguma traição, se a casa está desmoronando, se o chão está se partindo. Uma coisa eu sei, que o Senhor conhece cada alma e que todas elas não são um peso para o Senhor, como disse o Senhor a Isaías. Todos vocês, 8 bilhões de pessoas, são menos do que um cisco do pó. Vocês são como uma gota no balde. Vocês são nada e menos do que nada. Tamanho é o poder do nosso Deus. Esse é o poder do nosso Deus. Esse é o poder do Senhor Jesus. Esse é o poder do Senhor Jesus, de tal forma que eu não me envergonho desse poder e dessa glória, Senhor Jesus, porque eu sei que esse poder é real e com ele o Senhor fez a vida e fez o universo. Em tudo isso que nós nos deleitamos foi produzido pelo teu poder. Agora as pessoas zombam, desprezam, ignoram, estão céticas, mas nós sabemos que tudo veio à existência pelo teu poder, e é o teu poder que ativamos agora em nome de Jesus, que o teu poder, ó Deus, emane e toque essas almas, esses corações, e leve a um lugar de conversão, de verdade, em nome de Jesus, 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 aleluia, santo é o nome do Senhor, santo é o nome do Senhor, aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Obrigado, 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 Senhor Jesus. Obrigado por existir. Obrigado, ó Deus, pelo teu amor. Obrigado pela tua cruz. Obrigado por pagar o boleto que era contra nós. Rasgar esse escrito de condenação que era contra nós. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Que Deus te guarde. Que Deus te ilumine. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo com a graça e a bênção do Senhor. Amém, amém e amém.